pouquinho desse livro para poder falar de alguns temas, discorrer alguns assuntos. É uma leitura simples, rápida e que tem tudo a ver com o objetivo da nossa live, tá? E aí quem quiser acompanhar as peculiaridades e particularidades da compreensão da fé no Ceia vai fazer isso lá no nosso canal do YouTube. Deus é maior que qualquer magia. Você já buscou Deus hoje? Já pensou na força maior que nos conduz através de suas sábias e justas leis? Que contato você fez com Deus recentemente? Que tal passar um recado ao nosso Pai? Deus, meu Pai, eu passei aqui apenas para dizer que meu coração está aberto a Ti. Esse é o primeiro capítulo do livro. Vou ler integral aqui, porque é um dialectozinho de preto velho. É verdade, Musanfio. Deus é maior e mais poderoso, sim. Mas quem abre ou fecha o campo para a magia pegar ou não, pegar, somos nós e não Deus. Deus tem suas leis e compete a cada um de nós se ajeitar com elas, se queremos nosso bem. Não é Deus que controla isso, e sim a forma como nos posicionamos perante as leis que Ele criou. Tem muita gente atribuindo a sua proteção a práticas e entidades espirituais. Procuram os terreiros na esperança de que trabalhos possam ser feitos para proteger ou desfazer magias. Entretanto, Musanfio, magia ruim, feitiço do mal, precisa, antes de tudo, da proteção que você mesmo pode construir na sua forma de viver. Se a proteção vem por empréstimo, ela tem tempo contado. Vai acabar uma hora. Muitos fios ainda dependem de amuletos para que a vida mental funcione com mais força e mais fé. Mas colocar patuá de defesa no pescoço e não decidir fazer o bem é torná-lo apenas um ornamento da vaidade e nada mais. Olha, Zanfio, proteção de verdade, escudo forte contra dardos malignos, só existe quando é formada a rede de defesa dos 3 sentimentos do bem: a gratidão, a fé ativa e o dever cumprido. Gratidão é o sentimento de quem está sempre valorizando a vida, mesmo com os contratempos, dissabores e os problemas da rotina. Essa postura limpa a aura do corpo físico e alimenta a energia da saúde. É ela quem equilibra o chakra solar na altura do estômago, porque coloca a vida mental da criatura em comunhão com a aceitação, eliminando os padrões de ansiedade e medo. Fé ativa é a força que vem das profundezas da alma e forma uma couraça de energias de imunidade na mente. Essa atitude garante uma qualidade e uma quantidade de ectoplasma abundante, criando o manto da alegria. É ela quem organiza e tonifica o chakra esplênico, no lado esquerdo do corpo junto ao baço, criando o movimento do metabolismo astral, alimentando a criatura com humor elevado e rompendo com padrões de angústia, solidão, abandono e rejeição. Dever cumprido é a sensação de paz interior diante das obrigações morais, que vitaliza e estrutura do perispírito contra as oscilações venenosas do mal olhado, dos interesses mesquinhos e da má intenção. Esse comportamento gera uma onda energética em torno do corpo espiritual, que imuniza os fluidos tóxicos provenientes dos contextos sociais, formando a aura de fechamento do alto amor. É essa sensação que energiza a vida humana com profundas operações no chakra solar, a narina da alma humana. É corpo fechado na prática mesmo. Deus é maior, mas presta atenção, filho. Quem faz o trabalho de proteção é você mesmo. Entregar na mão de qualquer pessoa o seu futuro é deixar de ser responsável. Nem a Deus nós devemos entregar o futuro. Devemos, sim, contar com Ele no futuro sempre. Em relação a isso, peça tudo o que os filhos quiser para Deus. Conversa com Ele. Deixe de pensar por alguns momentos, que Ele sabe de tudo o que precisamos e passe a conversar mais com o Pai. Essa postura de criar uma nova relação com o nosso Pai
é uma fonte transformadora de nossas energias e destrava a nossa vida. Experimente, converse com Deus. Muito bonito. Embora seja um livro de um preto velho para espírita, né? Mas serve para todo mundo. Quem entende de magia, quem vive nos meandros dos processos mágicos, das manipulações energéticas, quem faz isso de verdade é muito consciente do processo da relação consigo mesmo diante do cenário da proteção, diante do cenário da vida interna e da vida externa. Gosto da ideia de quando ele fala que isso aqui é vaidade para quem não tem lá dentro uma postura de compreensão, de aceitação, de gratidão, de fé e sentimento de dever cumprido. Faz bastante sentido, né? Esse mundo maluco vive nos julgando, vive nos atacando, nós temos os amiguinhos invejosos, os quiumbas e uma série de energias que vão cumprir o seu papel. Isso é muito importante, né? Eles não são ruins, eles estão cumprindo um papel. Se tudo é de Deus, não existe ruindade. Eles estão cumprindo o papel do aspecto polar da existência. Então, se você tem uma energia negativa, uma energia positiva que te impulsiona, você tem uma energia de polaridade negativa que também irá te impulsionar num outro aspecto da existência. E é a maneira com a qual a gente transita entre elas que vale a pena ser bem compreendido, né? Dentro das umbandas, de modo geral, temos que combater esse pensamento que você se revestir de colares, guias, patuás, amuletos, símbolos, vai te literalmente fechar o corpo, né? Isso pode acontecer, como o livro coloca até bem, pode até acontecer, mas toda magia, ela tem tempo, né? Isso é parte da magia. Ela tem um tempo de reverberação energética e que, se for para ser mantido, isso precisa ser retroalimentado, né? E a gente conhece pessoas que retroalimentam essa magia a vida toda, né? Vida toda, e cria-se um círculo vicioso, onde a pessoa, inclusive, pode perder a identidade, né? Ela é tão aquilo que pensa que não consegue ser, na prática, aquilo que deve, que é, né? Em essência. Isso é muito complicado quando a gente mexe muito com magia. Sempre digo aqui nos vídeos que o feiticeiro morre de feitiço. Então isso tem que ser levado em consideração. E um outro aspecto importante, mais direcionado a nós umbandistas, é essa possibilidade, né, de acesso irrestrito a Deus. Veja bem, acesso irrestrito. Acesso irrestrito, incondicional, acesso independente. Temos que ter isso bem cristalizado em nós. Quando a gente fala desse acesso, que ele não depende do terreiro, que ele não depende da sua prática, ele não depende da sua palavra, da sua ação. Deus não tem esse processo de dependência e condição, e condicionamento, né? Na sua onipotência, na sua onipresença, na sua onipotência, onipresença, onisciência. Deve ter. Agora o caminho infinito fala da onissapiência, né? Que é a inteligência infinita. E nesse processo todo, quando você quer acessar essa energia, quando você quer acessar essa realidade, ela está aí à sua disposição. Você pode ficar em silêncio, você pode falar, você pode chorar, você pode fazer de joelho, você pode fazer caminhando, como eu venho fazendo ultimamente, depois da live que eu faço 1 horinha de caminhada. Então você pode fazer isso nesses processos, de ter esse contato com o Criador, né? Nós da Umbanda podemos fazer isso também pelos nossos orixás,
que na verdade não são deuses, né? São intermediários, são emissários, são potestades, né, da luz divina, que chegam a nós através de um desdobramento, porque Deus um só, né? Quando sai de Deus já não é um só. A gente acredita que tem essas 7 forças aí, esses 7 orixás, que também podem ser caminhos para nós. Né? Você se conectar ao seu Xangô, ao seu Ogum, ao seu Oxalá, à sua Iemanjá, enfim. Aquele orixá que reverbera e influencia as suas forças energéticas, né, no seu ori, para poder... E aí nós não podemos, né, elevar isso só para atendimento de desejo, mas sim só para a gente estar. Estar para além dessa realidade. Né? Existe um conceito que fala da realidade relativa. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Né? Nós não vivemos uma verdade relativa, nós vivemos uma realidade relativa. Porque num sistema de crença mais religioso, a única realidade existente é a realidade divina, de Deus, da criação, dos orixás. Essa é a realidade que existe. Tudo aquilo que nos faz fugir a essa realidade, a gente é um exercício do livre-arbítrio que nos torna humanos. Tudo aquilo que faz nos comungar pelo aspecto polar da negatividade, né, ou do polo negativo, faz parte dos nossos aspectos e escolhas humanas. Então essa ideia de contato com Deus não passa por uma questão de obrigação, porque a gente vai ficar mais bonitinho, mais elevado. Vai ser simplesmente um exercício de expansão da nossa realidade para entendimento do que realmente é, porque Deus é, né? Deus é. Os orixás estão aqui. E esse é um papel fundamental da nossa parte como umbandistas, poder exercitar esse processo de expansão, de compreensão amorosa daquilo que é positivo para a gente não virar idiota, de compreensão amorosa daquilo que é negativo para a gente não virar tão negativo quanto o próprio aspecto, né? E a gente assim encontrar aquilo que é na magia, já que o capítulo do livro está falando sobre magia, sobre corpo fechado, para que a gente encontre verdadeiramente o caminho do meio, né? O caminho do meio. Ou aquilo que os orientalistas falam de um jeito muito bonito, né? Que é o caminho da neutralidade. Quanto mais neutro, menos influência o bom e o mal vai te exercer. Isso não te faz ser um banãozão, um bananão, né? Na minha cabeça, mas isso te faz entender que a neutralidade, gosto dessa ideia, né? Que é essa compreensão da realidade divina, né? A gente está aqui no mundo humano, então tem aqui a bolinha positiva e negativa, e a gente está aqui no meio. Quando a gente fica aqui no meio, a guerra é grande, né? Duas coisas querendo muito de nós e nós querendo muito das coisas. Quando a gente começa aqui do meio a elevar, essas bolinhas passam a exercer menos força em nós. E aí a gente pendula menos entre elas, né? A gente fica mais sereno, fica mais estável no caminho. Gosto dessa ideia. Gosto bastante dessa ideia. A gente se abala, todo mundo é humano, todo mundo cai, todo mundo tem sentimentos, vicissitudes, falhas de caráter porque precisam ser buriladas. Nós da Umbanda acreditamos que em algum momento a gente precisa de uma forcinha externa, né, para poder nos manter no caminho do meio, mas isso é necessário, isso mais que fechar o corpo, né? Isso, fechar o corpo é esse exercício da neutralidade, porque no sentido mais amplo a gente abre o corpo para a realidade de Deus, sem que as influências determinem as nossas escolhas num processo feio, num processo ruim, no processo amargo de ser, né? Então a gente vai utilizar, para quem chegou agora aí, né? Ao invés de ficar só falando das coisas que eu acredito peculiarmente aqui, peguei um livro bem neutrozinho, bem de boa, que é esse livro aqui, ó. Recomendo para vocês também. Fala Preto Velho, né? Do autor Vanderlei de Oliveira e Pai João de Angola.
Vamos discorrer bastante dos assuntos que ele ensina aqui, tá? São bonitos, é um livro que eu já li algumas vezes, não é um livro sequencial, para a gente poder dialogar a respeito de alguns temas relacionados à espiritualidade umbanda e começar também a fomentar, né, através dos nossos encontros, o estudo sistematizado aí de alguns temas que fogem daquilo que a gente aborda em aula, daquilo que a gente vai abordar na vida de terreiro, né? Então fica aqui a dica para vocês.